dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal do Replay! Se vocês estão assistindo é porque essa live ficou incrível e conseguimos dar continuidade a ela. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E hoje nós vamos dar início e continuidade ao 8º podcast. Com essa mulher incrível que ontem iniciamos essa jornada e por algumas inconsistências sistêmicas não foi possível dar continuidade. No entanto, como somos mulheres de ação, estamos aqui. O tema da live de hoje, desse podcast incrível, com essa mulher incrível, é o poder de recriar todos os dias. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu logo vou apresentar essa mulher novamente. Então, eu já faço um convite antecipadamente para vocês. Me digam se estão me ouvindo bem, se está tudo certo, por favor. As primeiras 10 pessoas que fizerem o que nós pedirmos agora vão ganhar um presente muito especial. Qual é a primeira coisa, então, que eu vou pedir para vocês? Tem esse aviãozinho aqui embaixo, certo? Aperta nele. As 5 primeiras mulheres que estiverem ali nas tuas conversas, clica nelas e envia esse convite para elas. Depois de enviar esse convite, coloca aqui, eu fiz ou eu enviei, tá? As primeiras 10 mulheres que fizerem isso vão ganhar um presente muito especial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, fica nessa live até o final, porque tem um presente muito lindo sendo preparado. Melhor, já foi preparado e vai ser entregue para vocês então. Bom, gente, nós temos muita coisa linda para conversar, então vão enviando os convites. Enquanto isso eu vou colocar o nosso tema da live aqui. Vou colocar 8º eu me transformei, porque já não é mais o 8º dia, né? 8º eu me transformei. Deixa eu colocar aqui antes de chamar a Thalita. Tema, quero apresentar essa mulher para vocês. O poder de recriar. Tem algumas dicas bem valiosas sobre a cocriação. O poder de recriar todo dia. Todo dia. Pronto. Mais um convite também. Quem ainda não assina o canal do YouTube, vai lá se inscrever, porque tem muita coisa linda também. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vou falar bem rapidinho novamente, porque tem um presente muito especial para as 10 primeiras mulheres que clicarem nesse aviãozinho aqui, mandarem para 5 primeiras mulheres da sua lista e colocar aqui, eu enviei, tá bom? Vocês vão ganhar um presente bem especial e quem ficar até o final da live também vai ganhar um presente bem especial. Buenas, vamos lá. Vão colocando aqui que já mandaram o convite, tá? Deixa eu mandar aqui, ó. A Thalita já deve estar lá mandando convite para várias mulheres. Várias. Deixa eu colocando aqui. Tarararara. Pronto, os meus convites já enviados com sucesso. Gente, algumas de vocês estavam conosco ontem à noite e perceberam o quantas tentativas nós fizemos de entra e sai e realmente pela internet não foi possível. Hoje fizemos diferente. Maravilha. Lu também. Ó, Zaira, Lu. Depois vocês vão controlando aí quem são as primeiras 10 para vocês ganharem o presente de vocês. Bom, vamos lá então chamar esta mulher incrível. A Thalita Ros, ela é pelotense. Ela está hoje, há 9 anos, ela mora no Pará. É mãe da Fernanda, de 8 anos. E nós nos conhecemos de uma forma muito inusitada. Gratidão, Paulinha, por ter enviado também. E então eu quero chamar essa mulher já agora, para nós começarmos a falar.
Ela é professora universitária, é uma mulher que está em processo de transformação contínuo e ela vai trazer um pouco agora da história dela. Nós vamos falar sobre o poder da cocriação, da recriação, então fiquem aí e convidem mais pessoas a estarem conosco. Deixa eu já chamar ela aqui. Essa música escolhida por ela e o quanto nesse momento a paciência. Estamos aqui com o nosso chimarrãozinho. Bom dia! Oi! E aí, gatona? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vai! Hoje vai! Bora! Glória a Deus! Glória a Deus! Gatona, seja muito bem-vinda. Cá estamos nós com o nosso chimarrãozinho, né? Gaúcha que é gaúcha, não importa o lugar do mundo que esteja, mas o chimarrão tá sempre junto, né? Não, agora quando eu fui mês passado, eu trouxe uma mala só, tive que comprar uma mala para trazer uma mala só de erva, porque eu congelo aqui. Eita! Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o volume para a gente poder falar. Gatona, a representação de ser mulheres em ação realmente, né? E de ação. Ontem não foi possível, no entanto, hoje mudamos o lugar, colocamos o modem ali colado no celular para dar certo. E vai fluir, certamente. Então, aqui para te ouvir, para que todas essas pessoas possam conhecer um pouco da tua história, verdadeiramente te sentir, porque tu é uma mulher de ser sentida nessa integridade. Então, eu vou te pedir para tu falar um pouco, te convidar para tu falar um pouco da tua história, diante do que já vinhas trazendo ontem, e deixa esse coração abrir e a boca falar que esse coração tá cheio. Bom, então, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, como eu fiz ontem. Foi algo que, como eu disse, eu recusei, né? Na hora, eu disse não. Porque eu achei que eu pensei, eu não me transformei, mas depois, em seguidinha, caiu a ficha. Eu disse, não, eu mudei realmente muito já. Mas a gente tem que mudar todo dia, né? As coisas, cada situação que vem vai fazendo a gente mudar para um lado ou para o outro. Como tu disse, eu moro aqui, né? Fazem 9 anos. Mas eu vou voltar um pouquinho. Eu sempre fui... Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, uma irmã, que ela me diz que o meu problema é continuar sendo prendinha. Porque eu tive a minha vida... Eu sempre fiz, né? Como eu falei ontem, eu sempre fiz tudo certinho. Sempre tudo que eu quis, eu ia lá e conseguia. Sempre era elogiada por tudo. E eu fui primeira prenda. E o ser primeira prenda te coloca... Não sei se é a questão, mas assim, tu tem regras a seguir, né? Tu tem normas, tu tem uma conduta, uma educação, um sorriso sempre no rosto. E a Karina disse que eu sou assim, que na verdade eu tinha isso dentro de mim, né? Então eu não brigo, eu não brigava, eu agradava todo mundo. E tinha... Mas assim, foi uma época maravilhosa da minha vida. O CTG foi algo que eu tenho... E tenho inúmeros amigos e muita coisa boa. Uma coisa não exclui a outra, na realidade. Não, de jeito nenhum. Mas são paradigmas que a gente tem, né? E que estão ligados a determinada estrutura, determinada situação, e aí a gente vai internalizando aquilo. Também te amo, Ká. Ai, que lindas, que lindas. Sejam todas muito bem-vindas. E eu então fiz isso, né? Eu seguia e fui feliz, assim. Fui feliz tendo todas essas, seguindo o padrão, seguindo o que eu achava que os outros, que eu gostaria, que eu devia estar fazendo, era o melhor que eu fazia naquele momento. Naquela época estava ótimo. Quando fiz a minha faculdade, fiz minha pós-graduação e sempre segui uma sequência e sempre tinha aquilo que os outros esperavam de mim, eu estava sempre oferecendo. E não me permitia ser diferente daquilo. Mas estava bom naquele momento, estava bem. Tive uma fase, uma faculdade também, foi tudo muito bom, tudo excelente até então. Renata, a Renata, assim, que me trouxe o presente, né, de te
de te indicar para o Regis me indicar. E a gente soube agora há pouco. Sim. E aí, a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, veio a primeira mudança. Mas uma mudança mais dura. Bom dia, André. Veio uma mudança mais dura, né? Porque eu me senti na obrigação, naquele momento, de arcar com o que ela arcava. Com a estrutura familiar, com a organização de tudo, com conferir aquela estabilidade tanto para o meu pai, para o meu irmão, para tudo, né? Tentar manter aquilo tudo unido. Um pouco antes da minha mãe já tinha falecido a minha avó, que era a mãe da minha mãe, né? Mas segui. Aí um ano depois eu vim para cá. Com culpa, né? Vim com muita culpa de deixar meu pai lá. Viúvo. O peso, a carga. Exato. E aí essa culpa vem aumentando, né? Vem carregando e trazendo e vendo tudo. Mas eu vim e segui a minha vida aqui fazendo como eu podia lá, mas sempre tentando controlar o que acontecia aí, né? O que acontecia com meu pai, o que acontecia com meu irmão. E tinha minha tia também que fazia esse meio campo. E um tempo depois também ela veio a desencarnar subitamente, muito rápido. Ela descobriu um tumor no cérebro e acabou desencarnando. E essas perdas todas eu fui levando, né? Não me permitindo sofrer o quanto eu sofreria, não me permitindo desabar, seguindo forte. Tive a minha filha e aí em seguida veio a minha separação. Quando eu me separei, veio tudo isso junto. Tudo, e eu desabei. Porque eu estava aqui do outro lado, né? Sem família, sem mãe, sem tia, sem ninguém. Com meus amigos que foram essenciais nesse momento, mas desabei. E aí eu percebi que, na verdade, um tempo depois desse primeiro ano foi muito difícil. Eu chorei, eu não sabia mais o que fazer, eu me sentia perdida. Porque eu acho assim, né, Lidiane, a gente constrói, a gente tem muita expectativa, a gente constrói sonhos em cima de uma coisa. E quando aquilo acaba, tu não sabe mais para onde seguir. A Fernanda tinha 4 anos e eu não sabia. Na hora eu pensava assim, gente, eu não vou dar conta da casa, eu não vou dar conta da Fernanda, eu não vou dar conta da minha filha, eu não vou dar conta do meu trabalho. Foi passando, né? Foi passando, eu sofrendo, eu chorando, trabalhando como dava, fazendo as coisas. Coitada daquelas turmas que eu dei aula naquele período, porque eu devia ir para aula inchada de chorar. E tudo é uma construção, né, Fernanda? Ó, a Fernanda. Desde a primeira vez que nós falamos, eu te chamo de Fernanda. A filha. Thalita, e tudo é uma construção. E depois a gente vai compreendendo, né? Essa barreira de urgência, essa barreira, na realidade, que tu viveu, o quanto ela te fez amadurecer, sair, na verdade, nem é sair. Agradecer aquela prendinha num degrau e depois ela precisava ser olhada ainda, né? A colocação da Karina foi perfeita, realmente. Porque aquela prendinha estava ligada à tua criança ainda, né? E muitas atitudes ainda foram tomadas baseadas lá naquele momento, né? E a Renata, que é o nosso elo, né? Ela pode depois até falar muito mais do que eu em relação a isso. Mas aquela forma e aquela estrutura que nós vamos criando como barreiras, né? E quando a gente vai baixando essas barreiras, vai desconstruindo para construir coisas mais sólidas, mas mais leves também, né? Esse é o processo da transformação, né, Thalita? É o que tu vem vivendo. E nesse período, quando passou o primeiro ano, eu já tinha melhorado, claro, né? Porque já tinha passado aquele choque, eu já estava tocando a minha vida, já tinha visto que eu dava conta da casa, de tudo, que eu dava conta de abastecer meu carro, que eu não abastecia, né? Eu trocava de carro quando acabava a gasolina. Percebam os detalhes, percebam. Eu sei que muitas de vocês que estão aí, muitos também, conhecem a história da Thalita, mas percebam os detalhes e tragam para a realidade de vocês. Isso é bem importante. E não que eu não tomasse decisões, porque eu tomava as decisões da casa, tomava as decisões lá daí, né, da casa do meu pai, mas tomava tudo isso, mas ao mesmo tempo o outro lado eu achava que eu não era capaz de fazer algumas coisas. Aí entrou o ano de 2019, lá para 2019, e eu tenho esse meu grande amigo aí, né, o Regis, é uma pessoa que
que eu digo que por mim ele estava aqui junto comigo. Aham. Eu percebi, na verdade, né, Lidiane, que eu precisava mudar, porque eu estava sofrendo, porque eu queria sofrer. Eu estava me fazendo de vítima naquele momento. E isso tudo veio, na verdade, essa mudança veio, a principal início lá veio por amor, né? Por amor à minha filha e pelo amor que ela tinha por mim. Porque ela estava sempre tão pequenininha ali, sabe? E sempre percebendo. Eu sabia, eu não chorava na frente dela, mas ela sentia, né? A alma das crianças sentem. A alma deles sabem o que está acontecendo. E aí eu percebi que, ó, a Renata de Regis é pura luz. Ele sempre traz energia na hora que a gente precisa. Regis, muita gratidão, muita vontade de te conhecer. Gratidão por ter trazido essa mulher aqui através da Renata. Renata, te amo. O Regis, eu digo que a gente se conhece os dois lados, porque eu conheço ele há muito. A gente se conheceu quando ele entrou para a Federal. Eu estava no doutorado e ele entrou para o mestrado. Então, a gente tem bastante tempo de ligação, assim. É uma pessoa em comparação. Legal. Bom, aí quando eu percebi que eu tinha que parar com aquele sofrimento, que aquele sofrimento era meu, aquela mágoa que eu tinha, e assim, ao mesmo tempo eu me sentia culpada por ter mágoa do meu ex-marido, porque as coisas acontecem, né? E eu era muito grata por ele também, por tudo que ele me possibilitou. E é uma pessoa maravilhosa também. E com essa mágoa que eu tinha, embora eu não passasse para Fernanda, com esse sofrimento todo, eu estava atrapalhando o relacionamento deles, né? Eu insistia para ela ir, eu queria que ela fosse, e ele sempre foi um pai presente, mas ela tinha aquele bloqueio por me ver sofrendo, né? Sim. Aí eu resolvi, não, agora eu tenho que parar de ser vítima. E aí o Regis me apresentou algumas palestras, né, do Hélio Couto. Maravilhoso. E foi onde eu comecei. Aí eu reconheci, assim, e eu como boa pesquisadora, né, que adora esse meio, e ali do Hélio eu comecei, meu Deus, mas como assim? Foi a física quântica e comecei a assistir. A partir daí eu entrei também, quando eu ia para Pelotas, ele fazia as barras em mim. Uhum. E aí a gente começou, né, esse processo, mas ainda faltava, eu queria, mas eu ainda não estava, mas já tinha melhorado muito. E aí eu comecei a me permitir um pouco mais com isso. Eu fiz 40 anos em 2020, antes da pandemia. Uhum. E eu resolvi que eu ia fazer uma festa de 40 anos aí em Pelotas. Que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Porque eu sempre ficava com aquilo, né, Lidiane? Eu adoro festa, sempre gostei de festa, sempre gostei de comemoração. Digo, ai, mas eu vou gastar tanto dinheiro com uma festa. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Exato. Aí eu disse, quer saber? Eu vou, porque o que eu quero, eu trabalho para fazer o que eu quero, né? Exatamente. Aí tá um dos poderes da cocriação. Aí tá um dos poderes. Né? É isso. Isso. Graças a Deus a pandemia começou depois, né? Ó, Priscila, acho que foi a última festa que eu fui. Os meus amigos todos de Pelotas, assim, foi um momento na minha vida que foi assim, eu encontrei amigos que eu não via há 20 anos. Ó, todo mundo comemorando, foi um momento lindo, tava boa. Foi maravilhoso, assim, porque eu tenho muitos e bons amigos aí que a gente sempre se encontra, e aí foi a reunião de tudo. E aquele momento também me trouxe tanta alegria, tanta coisa, que eu vi realmente eu não era mais essa pessoa. Bora fazer uma festa, bora! Bora! Vamos esperar essa pandemia. E um mês depois estourou a pandemia. Ainda bem que deu tempo de eu fazer. Nessa festa eu reencontrei também uma outra pessoa que foi muito importante. Eu não sei se ela está aqui agora, acho que ela já entrou, não sei se ainda está, que foi a Adriana. A Adriana, ela é terapeuta que trabalha com a parte de florais alquímicos. E a gente começou também a trabalhar tudo isso. E isso também me trouxe novas visões, novas percepções. Tá aí ela, ó, foi fantástico. E assim, foi uma pessoa que eu reencontrei e que foi, além da terapeuta em si, uma amiga que tem sido muito importante em tudo. E com isso me abriu a possibilidade de eu querer fazer a constelação. Em seguida que eu fiz os florais, eu disse, eu quero, porque antes eu tinha medo de constelar. Já tinham me falado e eu tinha medo. E aí surgiu a Lidiane, então, na minha vida, né? Como a gente já vem falando.
E eu vejo, assim, Lidiane, que a minha transformação mais forte, a chave virou. Depois daquele momento que eu disse que eu tinha que parar de querer ser vítima, a chave virou na constelação. Não sei, eu acho que tu lembra o quanto eu chorei naquele dia. Lembro. E um dos processos, na realidade, de internalização, de percepção dos movimentos acontecerem, realmente é esse, né? Porque é por forte impacto emocional, essa emoção, esse colocar para fora é bem importante. E mesmo, acho que é importante dizer, mesmo a constelação tendo sido feita online, né? Perfeito. Porque foi por aqui. Mas assim, foi... E desde o primeiro dia, olha o Roger aí, valeu! Ai, que legal! Roger, eu não sei... Ah, não, né? É outro amigo também de adolescência que eu tenho aí, da época do CTG também, todo mundo queridos. E quando eu fiz essa constelação, realmente foi um mês turbulento. E a Lidiane lembra de tudo, lembra, né, daquele momento, e eu ligava, Lidiane, não tá dando, Lidiane, tô ruim. Paralelo a isso, eu esqueci de falar, né? Eu acho que é importante também a gente saber que às vezes a gente não consegue sozinho. Eu procurei terapia convencional e sigo até hoje e me ajuda, assim, muito. Passo alguns momentos, às vezes, sem ir também. Minha psicóloga, minha psiquiatra, tudo show de bola comigo aí. E eu digo, todo mundo devia fazer, porque é libertador. É libertador. É libertador quando a gente percebe, assim, o quanto a gente internaliza algumas coisas que não tem porquê. E nesse período eu me sentia culpada, eu até te falei assim, eu me sinto culpada de me sentir triste, porque eu tenho tudo, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa confortável, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho comida, eu tenho tudo. E eu me sinto triste e eu me sinto angustiada. E conscientemente, né, Thalita, é o sentir culpa de não sentir culpa. E muitas vezes nós tentamos isso porque como assim eu tenho tudo, eu preciso me sentir culpada de algo? Não, mas eu estou me sentindo culpada porque eu não estou sentindo culpa disso tudo. E aí vem aquele fator lá do merecimento, né? Porque eu mereço tudo isso. Mas, e um dos pontos, na realidade, da cocriação é isso, né? Ó, meu irmão entrou aí. Clóvis? É. Ai, seja bem-vindo, que legal. Então, o olhar para isso tudo, o expandir diante de várias técnicas, de várias ferramentas que nós temos à nossa disposição, né? E aí, a Camila colocou, tá com medo, vai com medo mesmo. E nós, na realidade, até não é a ignorância que nos para, é a inércia. E muitas vezes nós não vamos procurar algo porque, não, mas isso não é para mim. Não, mas isso não vai funcionar. Não, mas o que será que vai acontecer? Porque algumas pessoas que ainda não conhecem a constelação acham que vai baixar um espírito e as coisas vão acontecer, né? E é o que eu sempre... A gente tem que querer muito também, né? Porque senão nada acontece. Exatamente. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá na alma, né? Muito merecedora, é verdade. Continua. E aí eu comecei a seguir, né, a Lidiane lá no Instagram e comecei a ver que ela publicava umas cartas lindas com os dizeres que vinham aqui dentro. Eu disse, Lidiane, o que é isso? Eu quero. Porque assim, eu sempre fui, né, Lidiane, uma pessoa... E eu botei essa música, paciência, porque eu não tenho paciência. Hoje eu já tenho mais. Mas eu nunca tive paciência. Eu quero tudo para ontem. Quando eu quero, tem que ser. Porque se eu não quiser, se não for naquele momento, eu vou dar um jeito de parar para não ter que esperar e não poder ser depois. Então, eu digo assim, quando eu acho que não vai ser como eu quero, na hora que eu quero, eu dizer, não, então deu, acabou aqui. Parou aqui, para tudo. E as coisas, claro, né, que da vida profissional e da vida... de tudo, eu seguia, porque dava, depende muito mais da gente, né? O profissional é diferente do que a gente sente lá dentro. Então, eu conseguia, ia prosseguindo. E a primeira constelação que eu fiz me fez perceber que eu precisava ter paciência, né? Que a gente tem que dar tempo ao tempo. Nem tudo acontece no nosso tempo, né? É o que eu digo sempre, né, Thalita? Aqui, na outra dimensão, lá na quarta, quinta, sexta, até a 12ª dimensão, já aconteceu. Nós somos seres humanos materializadores. Então, nós viemos aqui para materializar o que já está construído lá. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, tem esse paralelo. Assim como, eu vou pegar uma colocação tua agora, se tu me permite. Claro. Que o trabalho é muito mais fácil da gente ir, da gente fazer, né? E aí eu falo no equilíbrio das polaridades.
entre a nossa força do masculino, do yang, do yi, do fazer, e da nossa polaridade do feminino, que todos nós, homens e mulheres, temos, né? Então, do acolher, do esperar, do acalmar. E como o corpo e mente formam um sistema único, a nossa profissão, ela está muito ligado lá também, né? Ao nosso pai, onde os nossos relacionamentos estão ligados à nossa mãe. Então, é importante olhar para esses dois viés e perceber que sim, que tudo que nós queremos, nós verdadeiramente podemos construir. A partir de ações, a partir de vários outros pontos, né? Então, é esse o processo todo da transformação humana, como eu digo, na realidade, né, Thalita? Então, tem aquele outro viés que a gente vai olhar, que sim, de sim, é muito merecedora das duas coisas andarem juntas, caminharem juntas, né? E aí eu resolvi, então, eu entrei pro sexto caminho sagrado, né? Foi o sexto, eu acho, né? Foi. E também, com isso também eu fiz fiz cursos de Ho'oponopono também online, foram tudo coisas que foram acrescentando, né? E que foram trazendo algo a mais. E eu sempre tive, né? Sempre tive, desde que eu me lembro de ser eu tive a minha religião, segui, sou praticante, estudo e trabalho, só que aquilo também não estava mais sendo me completando, eu queria mais. Continuo tendo ela, continuo querendo trabalhar, no momento a gente não tá, né, devido à pandemia, mas assim, eu queria buscar mais, queria buscar essa parte mais energética, essa parte mais que eu fui encontrando em cada ponto, para mim mesmo, né? E tudo a gente consegue relacionar. E aí eu entrei pro caminho sagrado e começamos. E cada dia era um tapa na cara, né? Cada dia vinha um tapinha, assim. Bem de leve. Bem de leve, às vezes não tão leve, né? Não tão suave, não tão suave. A Lidiane tem assim, ó, de amorosa. Eu sou amorosa. Não. Sem dúvidas, assim. A Lidiane ali é amor, como todo mundo já disse, é amor puro. E assim, ó, a gente conversava como se conhecesse, né? Como se tivesse. E eu dizia assim, não, eu vou conhecer. Eu preciso ver a Lidiane. E aí veio, na verdade, com aquela mandala que a gente pinta. Quando eu fui pintar, eu percebi o quanto realmente a minha força estava no fazer. E aí eu disse, nossa, é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Porque é isso. Aconteceu o quê? Que eu assumi uma postura... Ter a clareza. Eu assumi essa postura da parte profissional, da parte de tomar conta do meu pai, de tomar conta... Não tomar conta, porque ele se toma, né? Ele se cuida, mas de me preocupar, de tentar ajudar, de fazer, de ir atrás, de estar com a minha filha aqui, ser responsável por ela, embora tenha o pai, tipo, ela mora comigo, né? Então a gente tem... A responsabilidade é da gente, embora se tente dividir, não é a mesma coisa, né? E o Leonardo é uma pessoa super presente e que tá sempre ali me ajudando e tudo, mas é comigo, né, o dia a dia. Então, eu fui nisso, eu fui fazendo, e aí ali eu vi que eu ainda precisava me reequilibrar com isso, com essa questão das forças, né, do positivo e do negativo. Aí eu fiz esse caminho, melhorei e continuei ainda nessa mudança. A gente fez mais algumas mentorias online, né? Aí eu fui fazer o sétimo caminho. O sétimo caminho, eu não vou mentir, eu falei para a Lidiane, eu não consegui acompanhar. Eu estava com aula online, foi quando começou estava no meio dessa questão. Eu estava com aula com a pós-graduação, com a graduação, todos os dias online, eu não conseguia, eu disse não. E aí eu comecei a me culpar no início, né? Obviamente, ai meu Deus, eu não consigo fazer tudo. Não tô conseguindo, eu não tô conseguindo. Aí eu disse, não, pera. Nesse momento que eu tenho que fazer as minhas aulas. Então, eu vou deixar o caminho, eu vou ir acompanhando. São prioridades, né? A gente tem que ter esse discernimento também, né, Thalita? Não é não, sim é sim e ponto. Deixa eu só dar um recadinho, porque eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando agora. Eu super recomendo, sugiro que quem ficar até o final vai ganhar um presente muito especial diante de tudo isso que nós estamos falando. Então, lá no finalzinho eu vou dizer o que fazer para ganhar esse presente, tá? Então, fiquem, porque tem muito a ver com a cocriação e com a nossa realidade, com a clareza de tudo isso.
Então, sugiro que fiquem até o final também. Pode continuar, Gatona. Só que eu tô E aí, nesse momento, eu resolvi, então, não, eu vou continuar acompanhando, ouvindo os áudios e fazendo como dá, sem culpa. Comecei a tentar tirar um pouco mais da culpa. Eu já tinha tirado aquela vitimização, eu já tinha tirado... Aí comecei a culpa e tentei me equilibrar. E continuei. E foi indo. E realmente, assim, ó, coisas maravilhosas aconteceram. Eu vou dizer que o ano de 2020 foi um ano que me marcou nessa transformação toda. Eu percebo o quanto eu mudei, o quanto eu consigo... Ah, não é assim, né, Lidiane? Ah, não, eu não fico chateada, eu não fico magoada. Não, eu fico, mas a gente consegue perceber que, ok, eu tenho direito de sofrer, porque total, eu também não achava que eu tinha. Total. Mas nosso corpo grita, né, Thalita? E o que acontece? Se nós falamos, ele responde, simples assim. Então, nós temos direito de sentir todas as emoções, obviamente que sim. E aí, o autocontrole, controle entre aspas, né, de se perceber, aí é que a coisa começa a mudar, né? Isso, e aí então eu comecei a me permitir, então, sentir aquilo, mas sentir, ponto, acabou. Agora é hora de passar isso aí. Porque eu tinha muita culpa de me sentir magoada, de sentir mágoa das pessoas, de sentir raiva. É uma coisa que eu digo assim, que me faz muito mal é sentir raiva. E ainda faz. Só que hoje eu digo, ok, eu senti raiva naquele momento, eu não preciso carregar essa raiva para amanhã ou para depois de amanhã. Uhum. E sentir raiva completamente natural. O que nós não podemos ser é cruel. Sentir raiva, sim. Ser cruel, não. Porque a gente não sabe a história do outro também, né? Aí vem a empatia, o que o outro está vivendo, né? Tá. Sejam muito bem-vindas. A Renata traz ali a importância de cada um no seu lugar. Gente, isso é uma das coisas mais fundamentais da vida, né? E é isso que a Thalita está dizendo, de quanto ela está se colocando no lugar dela cada vez mais. Marlene... E aí foi exatamente isso que eu percebi, né? Que eu não estava mais no meu lugar fazia muito tempo. Que eu estava ocupando o lugar dos outros em cada momento. E que eu fazia isso porque eu achava que eu tinha que fazer. Sim. E aí se tornava pesado para ti. Demais. Só que eu também não percebia, né? Porque estava indo. E aí eu fui para Pelotas. Aí eu fiquei um ano sem ir para Pelotas, né? Fui no meu aniversário de 40 anos e não fui mais por causa da pandemia. Mas eu precisava ver meu pai. Fazia um ano que eu não via ele, né? E isso é muito ruim. Ele é viúvo, né? Então tem o meu irmão aí, mas eu queria ver ele. Eu resolvi ir. E nesse momento foram 40 dias que eu fiquei aí em Pelotas esse ano. E aí eu disse, não, agora eu vou ver a Lidiane. Foi maravilhoso, eu amei. E aí a gente constelou de novo, né? Presencial. Mas com todas as medidas preventivas, as duas, com exames feitos de Covid, aí nós viemos. Abraçamos para deixar isso bem claro. Tá? Eu recém tinha feito meu exame, porque eu fui para Pelotas, fiquei isolada 5 dias, né? E aí fiz o meu exame para poder ir para casa do meu pai, né? E aí, nessa constelação, sim, a gente falou muito sobre isso, né, Lidiane? Sobre o lugar de cada um. Sim. Tá ok, né? E aí eu digo que esse foi um dos principais momentos de agora, assim, que me fez... E eu mudei muito nesse mês. Porque aquilo ali realmente me fez ver muita coisa. Muita. E me fez me permitir voltar para o meu lugar. Uau! Isso é a riqueza maior que possa existir, é a gente voltar para o lugar. A Mel está trazendo a energia da raiva bem usada, é transformadora. Exatamente, de muito movimento mesmo. No segunda etapa lá, ó, uma live com essa mulher que é fodástica também. Meu Deus do céu, só tem mulher maravilhosa. A constelação é demais, Renata. E Thalita, quando tu percebeu o teu lugar, tá? Quando tu viu ali, embora a gente saia do nosso lugar e volte. Saia e volte. Sim, é o que eu digo, a gente acaba saindo, né, de novo. Completamente natural. Porque somos seres humanos em transformação. Mas quando nós tomamos a consciência do que é o nosso lugar, é muito mais rápido esse movimento de retorno, né? Bom, eu sei, não, só um pouquinho, tô me percebendo, não é isso. O papel dele é dele, o papel dela é dela. Eu estou a serviço de quem aqui? Não, volto para mim. Isso, né?
E ver como é que a gente pode melhorar, né, essa relação com essas próprias pessoas e da gente com um todo, né? Porque, assim, eu falo disso e é muito em relação ao meu pai mesmo. Só que, assim, acabava que eu não me permitia aceitar as escolhas dele. Porque eu não concordo. Mas que direito eu tenho de me meter na escolha dele? Tu pode não concordar, mas foi a escolha dele, né? E aí é dar um lugar para ele dentro do teu coração. Exato. É que a coisa então, mais assim, esplêndida ele fez, que foi te dar vida. e aí, né, Lidiane, o que piora muitas vezes é porque as pessoas que estão no entorno, elas te julgam quando tu começa a aceitar isso. Porque elas querem que tu mude aquilo ali, porque tu sempre fez, tu chegava lá e fazia, por que agora tu não faz? Porque tu tem que vir, tu tem que decidir, tu tem que ajudar, tu tem que fazer. Eu faço o que eu posso e o que eu acho que eu devo, mas uma decisão que eu tomei é que eu não vou mais brigar com ele pelas coisas que ele escolheu. E isso é um exemplo, né? Porque tem vários outros lugares que eu tomava e que tem momentos ainda que ainda dá vontade, mas que a gente tem que eu tento me colocar no meu e dizer que não tem porque que eu tô só atrapalhando ao outro e a mim com isso. E isso, Thalita, se tu me permite agora só fazer um adendo e dar uma dica, inclusive, quando se sente incomodado com o outro, seja lá como for, mentaliza se tu não puder verbalizar, né? Eu te deixo com o que é teu e trago só o que é meu. Existem as frases sistêmicas da constelação que elas são libertadoras. Assim como no relacionamento que tu falou lá no início, né? Que o Fernando é uma pessoa super especial, é super cuidadoso, tem um papel fundamental. Mas quando tu tava lá naquele papel que tu mesmo trouxe, que era de vítima, e a Fernanda sentia quanto da relação de vocês ela estava trazendo para a vida dela, e na fase adulta isso ia repercutir. Quando tu cortou isso, quando tu desemaranhou, percebeu na realidade que aquele movimento não era um movimento sadio, tu curou a tua linhagem. Tu liberou o caminho para ela ter uma vida de relacionamento conjugal saudável. Porque muitas vezes nós carregamos o peso da relação dos nossos pais, seja por traição, seja por escassez, seja por dar demais, seja por mimar demais o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, né? Então, quando se percebe isso, que a ação está nas nossas mãos, e aí vem o poder da criação, né? De nós nos recriarmos todo dia. Então, quando tu percebeu aquilo, inconscientemente, ou até sem ter a clareza disso, meu Deus do céu, quantas portas, e não só para Fernanda, para as netas, para as suas bisnetas ou bisnetos. E assim, mas tu sabe, Lidiane, que assim, eu não era tão consciente, mas assim, eu sempre pensava e dizia, conversava, principalmente com a Karina, né, que é eu digo que é uma irmã que a vida me deu, a gente se conhece há muitos anos, né? E hoje ela é minha vizinha aqui, também trabalha aqui, minha vizinha aqui, mas tá aí, tá nos traindo nessa pandemia, ficou toda aí. Ela é madrinha da Fernanda. E ela disse, e eu dizia assim, eu dizia para ela, né? A minha preocupação é que a Fernanda leve isso para a vida dela. Que isso não foi saudável, mas isso aconteceu, mas eu não quero que ela carregue isso com ela, porque eu sei o quanto influencia a criança na fase de crescimento e que está se transformando, né? Porque é a gente que está ali tentando moldar isso ou aquilo, né? E me preocupava demais. Então, por isso que eu disse que a minha transformação começou com o amor que ela tinha por mim e que eu tinha por ela. Porque é o amor que transforma, né? Querendo ou não. Depois, claro que a gente percebe que esse amor tem que ser maior, tem que ser por nós ainda. Mas que a gente ia ficar quietinho. Mas esse é o amor saudável, né? Esse é o amor saudável, o amor que liberta. Porque também muito nós vivemos no amor que leva para a morte, no amor, na realidade, que não é sadio, no amor que dói, né? E muitas vezes, principalmente, eu vou falar aqui, em relacionamentos conjugais, se vive nesse amor que não é saudável, né? Por lealdade a alguém da família, por compensação ao nosso sistema familiar. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, meu Deus, e aí se reconhece, bom, primeiro é o meu amor. Se eu me amar como Thalita, a Fernanda vai se amar como Fernanda e vai reconhecer o amor mãe Thalita e depois, consequentemente, no restante, né? Deixa eu ver o que é trazendo aqui, ó.
A Camila, o mesmo aconteceu comigo, medo dos filhos carregarem o que não era saudável. E a Camila está a live dela salva também. Super sugiro que vão lá no canal do YouTube e se inscrevam e já olhem todas essas lives desde o início. A Ju, que tem um projeto lindo da menina protagonista, é um projeto com meninas adolescentes. Ó, quando alguém nos julga muito e obstaculiza nossa existência com julgamentos, nós deixamos de ser nós. Passei por isso, agora fui buscar a minha criança. E nós olharmos para a nossa criança, curar a nossa criança, acolher a nossa criança é muito importante. Ó, André, te curar é um ato de amor, Fernanda Rivalda. Verdade. Bom, é isso, André. Coisa linda! Ó, a Renata tá suando, que energia é essa? Gente, essa live, posso falar uma coisa do nosso tempo? Essa live, ontem ela tinha algum motivo para não ter acontecido. Ela era para acontecer hoje, com essa energia do sol. E a energia do sol é a energia do masculino. Era para acontecer agora, dessa forma, né? Continua, gatona. E assim, agora tu falou disso da live de ontem, é um exemplo, né? Quando aconteceu aquilo tudo, nossa, eu disse, ai meu Deus, por que tinha que acontecer isso agora comigo? Eu já fiquei chateada. Eu disse, não, pera lá. Aconteceu, paciência, não tem o que fazer, né? Tipo, já foi, então não tem que ser feito. Vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que estar sempre consciente, sempre levando, sabe? Já aconteceu. Não adianta eu me chorar desproporcionalmente por aquilo, não adianta eu me irritar, não adianta eu ficar perguntando por que comigo, que aí volta, né? E a gente tem muito isso de se vitimizar com as coisas. Eu, pelo menos, tenho, né? Por que comigo? Por quê? Não para tudo, mas por que foi acontecer e tudo? Então, paciente, aconteceu, algum motivo tinha. Exato. E a gente tem que acreditar que tem algo maior em tudo, né? É um grande sim a tudo como é, né, Thalita? É um grande sim ao desconhecido também. Porque quando a gente se permite mesmo mergulhar nas nossas águas profundas do conhecido e do desconhecido, meu Deus do céu, é uma amplitude gigantesca. Gigantesca. A Neila está perguntando se a live vai ficar gravada. Neila, vai ficar gravada. Ela vai para o YouTube, tá? YouTube, o link está ali na bio. Mas eu convido vocês a ficarem até o final, porque tem um presente muito especial. Então, se eu fosse vocês, eu ficaria. Confiar no processo. É isso. Eu nem sei que horas são isso. São 11h41. Temos 20 minutos ainda. Ó. Olha que conversa então, rica, assim... gente. Tanta coisa já dita e tem muito mais coisas ainda. A Marley está dizendo, quando eu descobri o meu verdadeiro lugar na vida dos meus filhos, tudo mudou. Esse processo foi de puro amor. O universo sempre nos ampara, é verdade. Gatona, e quando tu acredita que foi... Bom, essa virada de chave, realmente, quando tu falou, quando tu teve a clareza pela roda, pela mandala, dentro do processo... Pela mandala. Do caminho. Assim, eu já vinha, né? Eu acho que o primeiro ponto foi lá quando eu percebi que eu estava me fazendo de vítima, que eu estava e aquilo ali estava levando. Uhum. E o ver na mandala foi a virada de saber assim, aonde está o erro, aonde está o problema. Sim, o diagnóstico, é a leitura. Vou ser certeira, vou ser como uma águia, vou olhar para aquilo e aí tem que ser feito. Porque eu pensava, a gente percebe que tem coisas erradas, que as coisas não estão bem. E aí não sabe como e por que aquilo está acontecendo. Tipo, não é nem o porquê, mas é o que eu faço para não ser mais assim, para melhorar. Aonde é que está o meu... Né? Onde é que eu tenho que focar? Onde é que eu tenho que colocar minha força de mudança? O que eu tenho que perceber que eu ainda... Exato, que eu ainda não percebi. Uhum. E aí aquela mandala fez eu perceber muita coisa. Fez eu perceber aonde eu focava todo o meu potencial de mudança, aonde eu estava focando e aonde eu não estava. Uau! Uhum. E aí eu comecei a tentar, né? Porque eu digo, a gente vai na tentativa e no erro, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu percebi que, na verdade, eu precisava, né, Lidiane, me permitir mais. Uhum. Permitir fazer as coisas que eu queria fazer. Que a Thalita tinha vontade e não fazia porque os outros não iam achar que aquilo ali não era bom para mim. Porque aquilo ali não é a coisa certa. Porque aquilo ali pode me trazer consequências futuras.
Ok, pode trazer, mas é algo que eu tenho que assumir. Exatamente. Autorresponsabilidade, né? Exato. Mas isso também, assim, ó, eu percebi ali. Mas a gente leva um tempo, né, até se permitir. E eu digo, hoje eu ainda não me permito tudo. Eu tenho consciência disso. E às vezes a vida tem que te dar uma sacudida para tu perceber assim, opa, eu tava travando de novo. Eu preciso respirar e ver o que eu quero daqui para diante. Eu quero me permitir isso ou eu quero continuar assim como eu tô? Isso é um processo de clareza diário, né? Diário, abrir os olhos e pensar. E agora? O que esse universo pode me surpreender? O que eu preciso? O que eu vou aprender hoje? Estou aberta para aprender o quê? Sobre... Aí é que tá, né? Porque assim, ó, o que eu vou aprender, o que o universo pode me proporcionar, ok, a gente pode fazer isso. Mas e eu tô aberta para isso? Exato, é nesse ponto, é nesse ponto. Não é daqui, não é daqui. Não. Cardíaco só, tem que ser visceral. Porque tu sabe, né, que eu sou assim, eu sei de tudo. Eu tenho consciência de tudo. Desde sempre, a consciência eu tenho. Mas e aí, o que a gente faz com a consciência se a gente não sente? Então, esses últimos momentos, na verdade, têm sido mais do sentir. Do permitir sentir. Sim. E isso tem mudado muito. Então, assim, claro que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais racional, às vezes, com algumas coisas. Porque a gente tem que saber, né, o lugar também de cada coisa. Mas cada um sabe a consequência que aguenta ou não. Então, e a lei do equilíbrio, né? É entre dar e colocar aqui, ó, o ouvidinho lá no coração, racional e emocional. Exato. É se permitir também se conhecer e ver até onde a gente pode ir naquele momento. Porque às vezes a gente não pode ir muito além. Às vezes a gente não tem condições de ir muito além. E tem que dizer, então tá, por hoje... Limite, né? Nós é que nos impomos esse nosso limite. E muitas vezes, Thalita, a gente pode dar um passo, mas aí pelas nossas crenças, por achar que não vai dar, o que os outros vão pensar, deixa de dar aquele passo, que talvez aquele passo ali seja o que tu precisa a ponte. Exatamente. Então, isso quer dizer, a gente sabe que a gente tem que fazer, mas às vezes fica o todo, porque porque as pessoas não esperam de ti uma coisa. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o que os outros esperam ou o que tu espera? Ou o que tu quer? Exatamente. Então, acho que assim, que o que eu tenho mudado realmente é isso, sabe? É tentar fazer o que eu quero. Deixar um pouco do que o outro espera de mim. E quando eu falo isso, eu falei assim, às vezes eu tinha a impressão, quando eu falava isso, eu disse, então teus pais eram, sei lá, né? Não. Sempre foram super liberais comigo. Não era algo deles, era algo meu. É importante, eu acho, que a gente perceber isso. Não era eles que esperavam de mim. Era o que eu pensava que eles esperavam. Que eles esperavam. É justamente isso. Nós não temos bola de cristal. Ou melhor, a gente até tem, né? Mas a bola de cristal do que passa na cabeça do outro, gente, não tem como. Porque se muitas vezes nem nós compreendemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como que a gente vai querer fazer leitura mental do outro, né? Então, a clareza na comunicação, pergunta. Na dúvida, pergunta. É muito mais fácil, é muito mais fácil. E tem um resultado muito mais assertivo na realidade, né? A Andri trouxe ali que é justamente isso. Cada um saber a dor e a delícia de quem se é. E algo que eu tenho trazido muito nos nossos podcasts é se reconhecer. Reconhecer a nossa força, reconhecer quem nós viemos para ser nessa terra, né, Thalita? E hoje de verdade, assim, eu falo com muita leveza. E isso é muito recente. Mas até sair da minha boca, ou melhor, sair do meu coração e sair do meu útero, que nesse plano eu venho, sim, com muita consistência de ser o agente transformador, né? De transformar as mulheres verdadeiramente no que elas querem ser. E aí faz o link ali com o que a Andri trouxe, né? Cada um tem a sua delícia, cada um tem a sua dor. Então, cada um de nós merecemos ser verdadeiramente quem nós viemos aqui para ser. Se nós não ocuparmos o nosso lugar, vai ficar vazio. Exatamente. E é com o Criador? Não é, né? E é claro, assim, né, que o que eu digo assim,
Tem momentos em que, quando tu vê, tu recebe alguma notícia no supetão, no rápido, tu não consegue raciocinar, tu não consegue pensar, tu não consegue pôr em prática nada daquilo que tu vem trabalhando. E aí tu surta. Aí tem que ter uns minutos para tu respirar, né? E pensar. Ou então socorrer, ligar, olha, Lidiane, tá acontecendo tal coisa, Adriana tá assim, Karina, me socorre. E aí tem ali, né? A gente tem os nossos pontos de apoio que vão dizer, calma, calma, pensa. Aguenta, respira que as coisas vão se colocar no seu lugar. É e isso. Aí vem, né, a paciência. Coloquem aí para nós se tá fazendo sentido. E lembrem que tem um presente no final da live, hein? Lembrem que tem um presente muito precioso, muito precioso. Gatona, nós estamos a 11 minutos da nossa 1 hora, que a vontade é que a gente fica o dia inteiro conversando, né? E porque realmente é muito rico, é muito, muito, muito precioso. Se tu pudesse hoje, até esta data, até o dia 29 de março de 2021, completar a frase "eu me transformei", tu completaria de que forma? Eu me transformei. Sabe que a gente pensa, né? Porque a gente sabe que tu vai perguntar isso, a gente já viu as outras, né? E aí tu pensa em tanta coisa e na hora, na verdade, eu acho assim que eu me transformei, eu voltei a me permitir, eu me transformei em ser livre novamente. Uau! Ser livre para fazer o que eu quero. Gente, ser livre! Percebam isso, ser livre. Ser livre para escolher, ser livre para ser quem é, ser livre para ser amor. Oi, oi, oi. Ser livre para ser, seja lá o que for, né? Coisa linda aí, mulher. Ó, até travou. Para. Ser livre, assim, eu acho que essa liberdade te livra de julgamentos, mas tanto de julgar quanto de permitir que os outros te julguem. Tá me ouvindo? Porque isso bloqueia a gente de tudo, né? Exatamente. Exatamente. E muitas vezes é nós que nos sentimos que o outro nos bloqueie, né? Exato, exato. Eu sempre digo assim que não é o outro. Uhum. Não é o outro, né, Lidiane? A gente não tem que pensar na nossa transformação, a gente não tem que pensar no outro. O outro é o outro. Uhum. E é a gente que permite ou que não permite aquela ação. E exatamente. E a liberdade geográfica, a liberdade financeira, a liberdade de escolha, a liberdade de ser quem é, né? Ó, a Andy está colocando, a aquariana preza por sua liberdade. É muita liberdade para um Insta só. Gatona! E liberdade não quer dizer que tu vai ser livre. Tipo, liberdade não quer dizer que assim, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não. Mas ser livre para escolher se tu quer que tenha ou se tu quer que não tenha. Se tu quer que opine ou se tu quer que não opine. Se tu quer aceitar ou se tu não quer aceitar aquela opinião. Né? Exatamente, exatamente. Thalita, a Cris está dizendo aqui, ó, sonho de voltar a sorrir igual a vocês. Cris, eu vou te fazer um convite. Maratona essas lives todas que estão aqui no meu Instagram e depois lá no YouTube. Tem muita coisa de muito valor que eu tenho certeza que o depoimento dessas mulheres vai te inspirar a tu sorrir novamente, porque tu merece sorrir que nós estamos. Quando vocês saírem dessa live, vão no espelho e falem pelo menos 3 qualidades que vocês têm. Olha no grão dos teus olhos e reconhece a tua história. Tudo que verdadeiramente te fez e te trouxe até aqui. Porque isso é um dos pontos, na realidade, de potencializar o nosso positivo. Potencializar as coisas boas que nós temos, né? Não ficar só olhando para o problema, olha para a situação. Ao invés de focar na falta, foca na abundância, foca na fartura que tu tem,
numa cama para dormir, numa comida para comer, nas pessoas que estão com saúde na tua família e não, na realidade, naquilo que não, né, que nesse momento está fazendo falta. Então, a nossa capacidade, ela vai até onde nós permitimos. Então, eu vou ir até onde eu me permito, senão não mais. Ai, da Kate, queridona. Então, é isso, né? E quantas vezes a gente escuta que nós não podemos ter tudo na vida, né, Thalita? É. Quem é essa pessoa que nos disse isso? Que autoridade que essa pessoa tem na nossa vida? Não sei, não tem nenhuma, né? Mas a gente dá autoridade para ela. Exatamente. E aí tá na nossa escolha também. Tudo tá na nossa escolha, né? Tudo. Gatona. Talvez a gente não possa ter tudo naquele momento. Aí vem a paciência, né? Tudo que nós queremos. Calma. E é por isso que eu digo, paciência para mim, esse período veio me trazendo muito. Ainda tenho que adquirir muita. Mas vem me trazendo muito, muito tudo isso. Aham. E que a gente possa cocriar, recriar cada vez mais, né? Eu sou muito grata por esse nosso bate-papo. Eu sou muito grata pela tua vida. Eu sou muito grata lá ao Regis, que falou com a Renata, que a Renata me falou em mim e que tu pôde chegar até aqui. E que as nossas teias se reencontraram, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer todas as pessoas que estão aqui. Eu vou falar sobre o presente, antes disso eu quero te ouvir também. Mas agradecer verdadeiramente, muito, 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 muito. Eu, inclusive, vou dar um recado antes de tu falar para a gente registrar a nossa foto, tá? Saber, diante do presente, quem quer ganhar um e-book que se chama O Ritual da Clareza. Levanta a mãozinha aí e diz: eu quero! Esse ritual da clareza, ele tem muito a ver com tudo isso que nós estamos fazendo aqui, falando, que é para nós termos clareza de onde nós estamos e poder co-criar o nosso dia. Então, quem quer esse e-book de presente, coloca eu. Lembrando que essa live vai ficar salva, depois ela vai para o YouTube. Nós temos algo também muito precioso, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que se chama O Caminho da Cura. E vai acontecer nos dias 13, 14, 15 e 18 de abril. E amanhã as inscrições já vão estar abertas. Um detalhe bem importante. Para acontecer lá pelo YouTube, que só lá que nós vamos fazer, todo mundo querendo, coisa linda! Nós precisamos ter 1000 pessoas inscritas. Então, eu conto muito com a ajuda de todos. Inscrevam! Essas pessoas inscritas lá, tá? Escolho, que maravilha. Então, nós vamos fazer o seguinte. Depois que a Thalita falar, ou agora, a gente pode tirar uma foto bem linda. Vocês vão printar esta foto, vão postar nos stories, tá? Vão postar nos stories marcando eu e a Thalita. Ou quem não tem a Thalita ainda, aqui tá o... Qual é o teu arroba? É Thalita? É Thalita B. Ros. Thalita B. Ros, com 2 O. Tá. Ou pode me marcar também e depois eu replico e marco ela, tá? Então eu vou vocês vão tirar uma foto, vão postar no stories de vocês, dizendo o que valeu a pena nessa live. Qual foi o aprendizado dessa live? E aí, então, vocês vão receber lá no direct este e-book feito com muito amor, com muita força, com muita intensidade, para recriar e co-criar a realidade de vocês. A partir desse ritual de clareza. Ok? Entendido? Tá? O link do YouTube tá na bio, tá? Peraí que eu vou pegar o meu chimarrão aqui. Ó, aqui com a minha cuia nova que eu ganhei da Michelle aí, eu e a Fernanda. Uau! Ó, tem gratidão aqui ainda, ó. Deu, né? Ó, a Renata botou meu arroba aí. Hoje mesmo, era para ser hoje. Foi ótimo. Mais uma vez, gratidão. E as últimas palavras estão contigo. Sim, Lidiane, eu quero agradecer mesmo todo o coração por tudo, por esse momento que eu
eu comentei assim, meu Deus, eu sou professora, adoro, dou minha aula, não tem problema nenhum com isso, mas e agora falar de mim como vai ser? Nunca fiz isso. Foi tenso, estava preocupada até ontem. Hoje foi tranquilo. Mas eu quero agradecer a oportunidade, Sonata, porque assim, esse período desse convite até hoje, na verdade, isso também trouxe muito aprendizado. Fez eu ver e perceber também muita coisa. O quanto a gente evolui, porque a gente vai evoluindo e não percebe. E esse assim, é o ponto. Pensar nisso aqui, e aí assim, quando tu percebe o quanto tu evoluiu, tu vê que tu consegue e tu pode mais. E acho que isso foi muito bom, muito bom. Aconselho todo mundo, mesmo que não vá para lá, perceba, se enxergue 1 ano atrás e hoje. O que eu mudei? Por que eu mudei? Oi! Olha a Gisele. Gisele é minha amiga de infância também, lá da Coab, nunca mais vi ela. Ai, Gratidão, gratidão por cada um aqui presente, gente. E acho que é isso, a gente tem que perceber o quanto a gente muda e ver a força que a gente tem nisso aí. E sou grata, muito grata por ti, por ter te conhecido, pela Renata, por ter nos apresentado, por todas essas pessoas que eu falei que são extremamente importantes e as que eu não falei também. Tenho amigos maravilhosos que estão sempre me apoiando, sempre segurando a barra quando a gente precisa, seja aí em Pelotas, à distância, ou seja os que eu tenho aqui. E é isso, né? A gente tem que seguir um dia após o outro e percebendo que a gente sempre pode mais. Se queremos chegar nos 100 metros, que a gente dê o primeiro passo, né? E que esse passo seja certeza, esse passo seja de propósito, com propósito, que seja com intenção. Olha, a Pri tá chorando aí que eu não falei dela. Amor da minha vida também. Gente, então, ó, 12:00 em ponto. Que impecabilidade, que espetáculo isso. Bem coisa de professora, ó. Bem coisa de professora. Energia de professora. Cronometrado. Gente, uma honra estar... Também quero te conhecer, Renata. A próxima vez que eu for para Pelotas. Exatamente. Ó, lá na teia a gente está conectada. Gratidão, ótimo. Então, pela presença de todos vocês aqui, por terem aceito o convite da Thalita. Thalita, mais uma vez, gratidão por ter te permitido, por ter te desafiado estar aqui. Gratidão por me escolher como tua consteladora. Gratidão por fazer parte dessa teia de forma online e depois presencial. Então, muita gratidão a tudo e a todos. Tá bom? Lembrem, ó, Pri. Obrigada, gente. Obrigada. Nós vamos dar um e-book para vocês do Ritual da Clareza, tá bom? Beijo, 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 muita gratidão. Beijo e até a noite, né? Até a noite, ai sim! 21 horas tem a outra live com a Janice. Agora eu vou gravar. Lá e já vou colocar. Beijo, 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 beijo. Muita luz, muita luz, muita luz.